Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para dar início. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Aladi. Sou Graziela Guiar, assessora de comunicação da Aladi. Nós da Aladi promovemos o conhecimento oportuno em gestão hídrica sobre a bandeira de sustentabilidade, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, com o objetivo de garantir o acesso potável e a eficiência nos processos que integram esse recurso. Eu quero agradecer o interesse de todos aqui presentes e espero que possam aproveitar a oportunidade para adquirir mais conhecimento. No final, abriremos para perguntas e os participantes, no decorrer da apresentação, poderão escrever suas perguntas na aba de comentários para que possamos aqui passar para o palestrante. Aqui conosco está a CETREL, que traz a palestra Benefícios da terceirização de operação e manutenção de estações de tratamento com empresas especialistas em água e efluentes. O assunto será abordado por Álvaro Teixeira, especialista em água e efluentes da CETREL. Falando um pouquinho aqui do currículo do Álvaro,
O Álvaro ele é tecnólogo em hidráulica e saneamento ambiental pela Faculdade de Tecnologia em São Paulo e mestre em gestão e tecnologia em sistemas produtivos pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paulo Souza. Atuou como secretário da Comissão de Estudos Especiais 077 da ABNT, responsável pela revisão da norma ABNT-NBR 15.527 sobre o aproveitamento de águas de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. Contribuiu também para a redação e aprovação das normas ABNT-NBR 16.782 e a 783, voltadas à conservação de água e ao uso de água não potável em edificações. Foi diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a AESB, entre 2016 e 2020, coordenando nacionalmente o programa Jovens Profissionais do Saneamento. Em 2020, coordenou a etapa nacional do Prêmio Jovens da Água, em Estocolmo. Atualmente leciona na pós-graduação de Engenharia Sanitária do SENAC, nas disciplinas de Tecnologias de Tratamento de Água e Esgoto e de Gestão e Controle Sanitário. É coordenador de novos negócios na CETREL, atuando no desenvolvimento de projetos de consultoria, operação, manutenção e instalação de estações de tratamento de água e efluentes nas indústrias no modelo BOT, BOO, AOT e AOO. Então, neste momento, passo a palavra para o Álvaro. Seja bem-vindo, Álvaro. Bom dia, Graziela. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vou apresentar aqui brevemente a agenda do nosso encontro de hoje, pretendo fazer uma rápida apresentação da CETREL, para os nossos espectadores conhecerem um pouco do trabalho que a CETREL realiza nas indústrias, e aí seguir um pouco contextualizando o que é a terceirização de operação e manutenção, quais os principais desafios, os benefícios, falar um pouco também de como lidar com esses desafios, né, fazendo gestão correta aí dos contratos, dos indicadores de desempenho, bem como auxiliar um pouco no direcionamento de como escolher a empresa parceira correta para esse tipo de terceirização. Trago também alguns estudos de caso, de algumas operações atuais da CETREL, e, no final, ficarei à disposição aí para responder a pergunta dos nossos espectadores. Falando brevemente da CETREL, hoje a CETREL é a maior plataforma nacional de soluções ambientais para a indústria. Ela vem de uma atuação longínqua aí desde 1978, iniciada lá no Polo Industrial de Camaçari, inicialmente só com tratamento de efluentes, expandindo a atuação dentro do polo para a produção de água e depois expandindo para todo o território nacional com outros serviços. Hoje a gente tem basicamente 4 principais pilares aí de prestação de serviço para a indústria na área ambiental. Resposta a emergências é uma delas, então toda a parte de treinamento, cerco preventivo, alguns serviços industriais, como desobstrução de rede, limpeza de reservatório, elaboração de planos de emergência e a própria prontidão ambiental aí de atuação quando ocorre alguma emergência dentro da indústria. A CETREL ela está preparada para atender esse tipo de emergência. Temos um braço de consultoria ambiental, onde a gente faz desde o diagnóstico, monitoramento até a remediação de solos e águas contaminadas. Então, se a indústria tem algum passivo ambiental ali, necessita de alguma intervenção, seja para confirmar ou para investigar, ou se já está confirmada e precisa ser remediada, a CETREL pode apoiar, né, com esse braço de serviços aqui de consultoria ambiental, que tem associado também alguns serviços de monitoramento de água, efluentes, solo, ar e biota. Então, é uma prestação de serviços ambientais bem completa, a mais completa hoje do Brasil. Temos também o gerenciamento de resíduos industriais, onde o principal ponto de atuação é no TWM, o Total Waste Management. Então, a gente atua desde o planejamento de como é feito a gestão desse resíduo, passando por toda a movimentação interna, alocando mão de obra, equipamento, empilhadeira, caminhão, prensa, tudo que for necessário para fazer o acondicionamento correto desse resíduo na planta do cliente, bem como o transporte e destinação final, né? Então, a gente pega todo o ciclo de vida do resíduo e consegue atuar e fazer o gerenciamento. Além de possuir o maior parque de incineração aí da América Latina, no Polo de Camaçari, onde a gente
incinera tanto resíduo líquido quanto resíduo sólido perigoso. Então, a gente também está preparado para receber material para incineração. E, por último, e o foco aqui da nossa conversa, né, a CETREL atua também com agroefluentes, iniciou lá atrás, em 78, no tratamento de efluentes do polo, e hoje a gente trabalha também no modelo de tratamento on-site, tratando o efluente dentro da casa do cliente, e aí eu vou falar um pouquinho de como a gente faz isso, mas tem alguns modelos de negócios principais que a CETREL atua. Tá? Aqui alguns números da CETREL, mostrar um pouco da envergadura. São 46 anos de experiência, hoje são 680 clientes ativos em mais de 15 estados aí da federação, mais de 1.600 colaboradores, 600 parceiros, mais de 100 veículos de frota própria, então é uma empresa que tem envergadura e capacidade de atuar no Brasil inteiro. O portfólio mais completo aí para soluções ambientais, frisando que são soluções customizadas, tudo tailor-made, tudo feito sob encomenda, para atender a necessidade do cliente. Então, não tem um produto de prateleira, eu vou sempre buscar a solução que melhor se adequa, melhor se encaixa para a necessidade do nosso cliente. Tem toda uma tradição no segmento industrial, né? As indústrias conhecem e reconhecem aí o trabalho prestado pela CETREL nesse período, um atendimento a nível nacional com profissionais altamente qualificados, inclusive com muito tempo de casa. Na equipe aqui de agroefluentes on-site, a gente tem profissionais com mais de 30 anos de experiência aí dentro da CETREL. Toda com governança e compliance e expertise regulatória também atestado aí pela CETREL, e as certificações ISO e também a NBR 17025 do nosso laboratório lá no Polo Industrial de Camaçari. Falando um pouquinho da prestação de serviço de agroefluentes, para a parte de água, a gente tem tanto tratamento on-site como off-site. A imagem projetada aqui na tela é da nossa estação lá em Camaçari, que produz para o Polo. Os números à direita são também do Polo Industrial de Camaçari, então é uma estação com uma capacidade alta aí de produção de 7.300 metros cúbicos por hora de clarificado. Mas a gente atua também no modelo on-site, né? Tanto fazendo operação e manutenção de estações existentes, como implantando novas estações. E aí, a gente tem um livro aberto, né? Eu posso fazer uma captação superficial, subterrânea, fazer dessalinização da água do mar, tanto para consumo industrial como para consumo humano, e trabalhamos com todas as tecnologias disponíveis no mercado. Não somos fabricantes, mas temos parcerias com vários fabricantes, temos vários parceiros tecnológicos que nos apoiam e compõem a nossa solução com todas as tecnologias disponíveis, desde processos físico-químicos, processos oxidativos avançados, filtração por membrana. Então, a gente tem condição de atender todas as tecnologias e fornecer para os nossos clientes. E o mesmo para os efluentes. A gente tem tanto o tratamento on-site como off-site, sendo a imagem aqui no slide da estação de Camaçari. Os números à direita mostram o tamanho da nossa estação lá, então tem uma capacidade de 6.200 metros cúbicos por hora de tratamento. Temos condições de atender on-site, tanto tratamento de efluente doméstico quanto industrial, e lá no off-site, hoje a gente atende também água produzida de petróleo, das poucas estações do país aí que atende esse tipo de efluente. Tá? Podemos fazer operação e manutenção de estações existentes dentro da indústria e construir estações novas, e aí para diversas finalidades, seja para um reuso menos nobre, para irrigação, descarga em bacia sanitária ou lavagens, ou para algum reuso mais nobre que envolva produzir água para torre de esfriamento, caldeira, algum processo industrial. Também atuamos no tratamento para atendimento da legislação, no descarte numa rede pública ou em algum curso d'água, né? Então, não só de reuso a gente faz os nossos projetos, se o cliente necessita apenas de uma adequação para atendimento legal, a gente atua também. Da parte de tecnologia, o discurso é o mesmo do que eu comentei para a água. A gente não é fabricante, mas temos parceiros tecnológicos de todas as tecnologias biológicas, físico-químicas e de separação por membrana. Então, o que for necessário, incluindo na nossa solução para atender a necessidade do cliente, a gente está preparado para isso. Além dos serviços de operação e manutenção e da construção das estações de tratamento, a CETREL é muito forte também na parte de prestação de serviços de consultoria. Então, se o cliente tem uma necessidade de algum diagnóstico operacional, verificar se a planta dele precisa de algum revamp, um retrofit, ou saber se eu preciso fazer a troca de algum equipamento, testar algum processo novo, mudar a rota, aí, a receita de químicos utilizada na estação para otimizar o consumo, fazer estudos de viabilidade para checar se é viável do ponto de vista financeiro produzir água de reuso
tudo isso a gente tem condição de assessorar, dar consultoria para os nossos clientes e temos sido muito procurados pelas indústrias para esse tipo de serviço. Aqui uma imagem mostrando um pouco do que eu já falei das estações de tratamento com modelo off-site e on-site. Então, o modelo off-site é o mais usual aí, que é o que está à esquerda, das concessionárias, das empresas prestadoras de serviço municipal, e também o que a CETREL tem hoje no Polo Industrial de Camaçari, onde as 86 indústrias do polo mandam lá os efluentes para a gente tratar de maneira centralizada em uma única estação. E o modelo on-site, que a gente atua dentro da planta do cliente, é um modelo descentralizado, onde cada indústria vai ter a sua própria estação. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui no nosso bate-papo é sobre a terceirização da operação e manutenção nesse tipo de planta, dentro do cliente, né, o modelo on-site. Aqui um pouco dos modelos de negócios que a CETREL atua. Então, a gente atua aí nessa sopa de letrinhas aqui, que é o BOT, o BOO, o AOT, o AOO e também o OIM. Mas o carro-chefe acaba sendo o BOT, onde a CETREL entra com um investimento inicial, constrói a operação, ou constrói a estação e opera por um período de tempo essa estação. Os contratos variam de 5, 10, 15 anos, depende muito do porte do investimento e também do apetite do cliente em quitar isso mais rápido, mesmo pagando uma tarifa um pouco superior ou pagando uma tarifa menor e esticando um pouco o contrato para amortizar isso num tempo maior. Então, nada que é engessado, a gente negocia caso a caso, conforme o interesse e a necessidade de cada cliente. Tá? E aí o BOT tem algumas variações, com o BOO eu não tendo a transferência automática desse ativo no final do contrato. Então, no BOT, eu financio, eu construo, eu opero e transfiro no final os ativos para o cliente. No BOO, eu sigo o mesmo rito, porém, no final, aquele ativo continua pertencendo à CETREL. Não há essa transferência para o cliente final. E a variação do AOT e AOO, a diferença é que, ao invés de eu construir do zero uma estação, eu faço aquisição de uma estação existente. Então, eu capitalizo o cliente, injeto dinheiro para ele poder investir nos seus processos, assumo a operação da estação, e aí eu posso ir por esses dois caminhos. Ou esse ativo é transferido de volta para o cliente ao final do contrato, ou ele segue pertencendo à CETREL. E por último, até foco do que a gente vai falar hoje aqui na nossa conversa, o OIM, a prestação pura e simples de serviço de operação e manutenção. E aí ela pode ser simplificada no ponto de vista de eu ter apenas mão de obra alocada nessa operação, ou assumir toda a prestação de serviço que seja diretamente ligada à operação dessa estação. E aí posso incluir no escopo o fornecimento de produtos químicos, a retirada e destinação final de lodo, análises laboratoriais em laboratório acreditado para certificação, né, junto aos órgãos ambientais. Eventualmente, podemos incluir a parte de manutenção corretiva ou peças de reposição. Então, eu tenho lá o elemento filtrante de um filtro de areia ou uma membrana de osmose, uma membrana de MBR. Podemos assumir a troca e o custo disso, né, e conseguimos especificar isso já no início do contrato, que acaba sendo um risco a menos para a operação da indústria no final, porque passando a responsabilidade para quem está operando, a gente tem o dever de atender, de performar e cuidar desses sistemas, porque se algo precisar de troca antecipadamente, o custo vai ser nosso. E lógico, se a gente conseguir fazer uma membrana que tem uma vida útil lá de 3 anos, durar 4, 3,5, o bônus é nosso também. Então, mas aí transfere-se a responsabilidade dessa operação e manutenção para a empresa terceirizada, e aí eu já estou até dando spoiler aqui do que a gente vai falar daqui a pouco. À direita, a gente tem uma imagem de uma indústria de cosméticos operada pela CETREL hoje, no contrato de operação e manutenção. E vou finalizar essa introdução da apresentação da CETREL. Espero que o pessoal que já esteja conectado já conheça, espero que o pessoal conheça a CETREL. Caso não conheçam antes de conectar aqui, agora passa a conhecer um pouquinho mais da atuação da CETREL. E estou à disposição para conversar de qualquer oportunidade relacionada aos negócios que a gente apresentou aqui, tanto os de água e efluentes, como de resposta a emergências, consultoria ambiental e gerenciamento de resíduos industriais, que aí eu direciono aqui para os coordenadores responsáveis, ok? E aí, entrando no tema que a gente veio conversar hoje, né? Uma contextualização geral, né,
de qual é a importância de uma gestão eficiente nas estações de tratamento. Primeiro que eu preciso fazer um atendimento legal, estar em conformidade tanto com legislações sanitárias, quando a gente fala de produção de água potável, como de preservação ambiental, quando eu falo de atendimento de padrões para descarte em curso d'água. Então, está intrinsecamente ligado à conformidade legal, ao atendimento legal de toda e qualquer indústria. E no setor industrial, a gente tem que estações de tratamento, se bem operadas, reduzem impactos ambientais, melhora a eficiência operacional e garante o reuso de água com segurança nos processos produtivos, quando a estação está ali produzindo água de reuso também, que a gente vai ver que cada vez mais as indústrias estão indo por esse caminho. Hoje, no cenário global, está cada vez maior a preocupação com gestão sustentável da água. Então, as indústrias de praticamente todos os segmentos olham para a água, porque a água é o principal insumo de todo o processo produtivo. E existem várias novas regulamentações ambientais surgindo aí sobre o controle de despejo de efluentes industriais. Então, a cada vez mais os países estão restringindo, criando novas normas, novas leis que restringem aí o lançamento de efluente industrial em curso d'água. No Brasil, a gente tem aí recentemente o Marco Legal do Saneamento, que estabelece metas até 2033, acaba impulsionando investimentos e estimulando o nosso setor. O setor industrial enfrenta diversos desafios com baixa disponibilidade hídrica e também com a destinação correta dos efluentes. A gente teve ali, entre 2013 e 2015, uma crise hídrica severa na região sudeste que afetou muito as indústrias da região. E aí as empresas estão se preparando porque o que ocorreu alguns anos atrás, 10 anos atrás, pode voltar a ocorrer. Então, todo mundo vai se preparando da melhor forma possível para enfrentar esses períodos de crise. E uma das coisas que vai se popularizando cada vez mais são as empresas adotar sistemas de reuso para reduzir custos e também minimizar os impactos ambientais, aumentar a segurança hídrica, enfim. A gente começa a precisar adequar, muitas vezes, uma estação antiga, obsoleta, defasada, para produzir uma água com uma qualidade superior, porque ela vai ser reutilizada. E aí entra um pouco dos desafios que uma empresa especializada de operação e manutenção pode apoiar as indústrias. Né? Por que discutir esse tema aqui com vocês? A terceirização de operação e manutenção pode trazer alguns ganhos significativos para indústrias, então garantindo eficiência, segurança e inovação no tratamento de água e efluentes. E empresas especializadas oferecem prestação de serviços com mão de obra qualificada, associada a tecnologias avançadas que permitem maior controle dos processos e atendimento rigoroso às normas de legislação. E aqui a gente já entra num ponto que a gente vai falar várias vezes ao longo da nossa conversa, que é a mão de obra. A mão de obra qualificada é essencial, é importante para a gente ter uma boa operação e manutenção dos sistemas. Quais são os desafios mais comuns hoje aí nas estações de tratamento de água e efluentes dentro das indústrias? Esse ponto que eu comentei, mão de obra. A gente necessita de uma expertise técnica, Então, não é pegar lá um operador que cuida de utilidades diversas e colocar ele para operar a estação de tratamento, porque ele não tem essa formação, ele não tem essa especialidade, é outro tipo de conhecimento que ele precisa. Então, requer uma qualificação especializada nos processos operacionais da ET ou da ETA. Mesmo vale para monitoramento analítico. É muito comum a gente visitar operações que estão ali sofrendo para performar, onde você não tem uma monitoração, não tem um plano de amostragem, quem está ali na linha de frente da operação não tem o domínio, o controle do processo, e aí, consequentemente, acaba tendo desvios no atendimento legal. A parte de eficiência de processo requer controles operacionais em todas as etapas, em todos os processos unitários da estação. E isso você só faz se você tem um bom operador na sua linha de frente, sendo bem orientado por um bom supervisor. Custos operacionais elevados. Tem muita gente que acha de primeira que terceirizar é mais caro do que primarizar. Mas tem vários custos indiretos que uma boa operação traz ganhos para o cliente final ou para a indústria. Então, é muito comum a gente ver a ausência total de manutenção preventiva. Eu só atuo na estação quando quebra, quando queima, quando rompe, e aí você faz a manutenção corretiva. Então, se você faz uma boa manutenção preventiva ao longo da sua operação, o custo de reposição, de danos com equipamentos são muito menores. Então, você já tem um ganho indireto aí. Ou melhor, um ganho direto, uma economia direta.
A parte de produtos químicos também, se você não tem uma operação que conhece o seu efluente, que conhece qual o melhor produto químico a ser aplicado na dosagem correta e que, inclusive, pode variar ao longo do dia, às vezes ao longo do mesmo turno do operador, você vai estar desperdiçando o produto químico, né? Então, tendo uma boa dosagem, você também consegue ter um controle de custos com esse insumo. E aí a dificuldade em prever custos variáveis parte do lugar que, se eu não tenho uma boa gestão, por exemplo, da vida útil de uma membrana de ultrafiltração, que não é uma coisa barata, ou de uma membrana de osmose reversa, quando precisar trocar, vai ter que sair correndo para aprovisionar esse CAPEX, aí vai ser uma troca de emergência. Então, se você tem uma operação controlada, você tem previsibilidade das trocas e muitas vezes você até prolonga a vida útil desse tipo de equipamento. Então, uma boa operação garante que você tenha previsibilidade dos seus custos. Além, é claro, de quando você tem uma operação ali que não tem esse controle na mão de tudo que acontece ali, cada mês é uma surpresa. Então, quando você tem uma empresa especializada, ela já vai te apontar, já vai te provisionar, falar, daqui 1 ano ou daqui X meses eu preciso fazer a troca do elemento filtrante do fio de areia que ele já está comatando. E aí você consegue provisionar isso com antecedência, porque você tem alguém ali que entende dos equipamentos daquela estação e dos processos envolvidos. Atendimento legal, isso é crucial, né? Então, é importante que quem esteja ali lidando com a operação da estação esteja atualizado constantemente sobre novas regulamentações ambientais, os padrões de qualidade. A gente tem atualizações tanto de norma como de lei o tempo todo, então é importante estar envolvido e conhecendo o que está acontecendo. Além de, quando você não tem uma boa operação, os riscos de desvios, tanto no atendimento da legislação ambiental para lançamento, como no atendimento da legislação sanitária para os padrões de potabilidade, eles sobem muito. E aí você pode estar ali correndo o risco de estar cometendo algum crime ambiental, fazendo um descarte irregular, ou colocando em risco até os seus funcionários, né, se você não tem um controle rigoroso ali da potabilidade da sua estação de tratamento de água. E aí eu cito aqui alguns outros desafios diversos, né, que a gente lida no dia a dia. Então, é muito comum a gente ser chamado para atuar em alguma estação que está gerando muito odor, que está gerando muito ruído, ou que está até com uma aparência desagradável, porque ela ficou abandonada, não foi bem cuidada, e aí quem passa ali naquela área da estação olha e fala, parece que a estação está abandonada. Então, se você não tem ali uma boa operação, tudo isso acaba impactando. Defasagem tecnológica, tem muita indústria onde eu não tenho pessoas ali que entendem do tratamento de água e de efluentes, que assumiram uma estação que tem 20, 30 anos, que poderia ser melhor em N aspectos ali. Mas a falta de conhecimento, a falta de domínio das novidades tecnológicas é tão pouca que você não consegue nem trabalhar para requerir verba, CAPEX, para uma modernização dessa estação. Então, a defasagem tecnológica acaba sendo também um grande problema aí no dia a dia da operação e manutenção. A casa em cronograma, você tem lá a parada para manutenção geral da fábrica e aí você aproveita e faz a manutenção geral na planta também. Se você não tem ali pessoas capacitadas, muitas vezes o atraso da manutenção da estação de tratamento pode atrasar a retomada da produção. Então, também tem que tomar muito cuidado com isso. Ou até paradas de emergência na estação, alguma bomba quebrou, alguma coisa, algum efluente que deveria ter sido armazenado e dosado homeopaticamente ali na estação de tratamento, ao invés de chegar de uma vez com uma carga alta. Isso, você perde a mão na operação, faz com que você tenha que parar de receber efluente, e aí, se você não pode gerar efluente, você não pode produzir. Então, tudo isso acaba afetando o seu processo produtivo, né? E tudo isso que eu falei vai acabar resultando em não conformidades, em auditorias, em certificações e muitas vezes até em fiscalizações do órgão ambiental. Então, tem muita responsabilidade envolvida no dia a dia da operação de uma estação de tratamento. E aí as empresas que não conseguem superar esses desafios vão enfrentar riscos financeiros, ambientais e operacionais. E aí eu trago a terceirização como uma alternativa para mitigar essas dificuldades e garantir eficiência no tratamento de água e efluentes. Aqui, eu sei que é um conceito
já bem popularizado, mas eu vou passar rapidinho para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Então, o que é a terceirização, né? A terceirização da operação e manutenção de uma estação de tratamento é uma estratégia para otimizar recursos e garantir eficiência no gerenciamento de água efluentes. Mas como é que isso funciona na prática? O conceito de terceirização é transferir a operação, manutenção e gestão das estações para uma empresa especializada, permite que as indústrias foquem nas suas atividades principais enquanto os especialistas cuidam do sistema de tratamento. Então, se você fabrica lata de alumínio, se você fabrica lingote de aço, se você fabrica cerveja, você não é especialista em tratar efluentes. Então, foca na sua atividade principal e deixa que quem é uma empresa responsável, quem é uma empresa especialista em tratar água e efluentes, fique responsável pelo sistema de tratamento. A empresa contratada acaba assumindo aí toda a responsabilidade pela eficiência, segurança e conformidade dos processos, e isso vai ter que ficar amparado no contrato, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Qual costuma ser o modelo de atendimento desse tipo de terceirização? Normalmente são contratos de curto e médio prazo, então ninguém vai fazer um contrato de OIM de 20 anos, mas costuma ser feito de 1 a 5 anos, né? 1 ano acaba sendo mais usual para estações pequenas, com pouco risco envolvido ali, ou poucas trocas, ou pouca responsabilidade, e aí estações um pouco maiores, que têm um contingente maior alocado, ou serviços de grande porte associados ali, dar alguns exemplos, com limpeza de reservatório anual, com a retirada do lodo, com peças de reposição que precisam ser trocadas a cada 3 anos ou a cada 5 anos, e aí já começa a fazer contratos de até 5 anos para esse tipo de operação e manutenção. O escopo, até como eu mencionei, como a CETEL trabalha, né, isso aí é do mercado, ele é personalizável. Então, eu posso ter só a mão de obra, como posso ter todos os serviços associados. Fornecimento de químico, retirada de lodo, limpeza de reservatório, troca de membrana, tudo isso dá para a gente negociar caso a caso aí, cada cliente. A mensalidade da operação e manutenção normalmente é fixa, mas é possível, sim, discutir alternativas de preços variáveis a depender da prestação de serviço ali. Também isso, a parte do modelo financeiro também é personalizável, né? Não é engessado. E o bom de você ter ali uma empresa especializada é que você vai ter os profissionais dedicados e ainda uma equipe volante que dá suporte regional 24 horas por dia, caso aconteça alguma emergência. Então, vamos lá. Acho que a pergunta que todo mundo veio ouvir a resposta aqui, né? Por que terceirizar a operação e manutenção de estações de tratamento? A terceirização da operação e manutenção tem vários benefícios, né? Então, com parceiro especializado, as empresas garantem eficiência, economia, conformidade e transformam o tratamento de água efluente em uma solução sustentável. Então, ela deixa de ser a dor de cabeça diária de quem lida ali com a estação, seja a pessoa responsável do meio ambiente, de utilidade, de manutenção. Sei que cada indústria aí acaba tendo um responsável pela estação, mas ele deixa de ser uma dor de cabeça e passa a ser uma solução sustentável. E você começa a olhar para aquela estação de uma outra maneira. E aqui, na colmeia, aqui tem algumas palavras-chave, né, que eu vou abrir um pouco mais nos próximos slides. Então, sustentabilidade, eficiência, redução de custo, inovação, atendimento legal e esse ponto do foco no core business, que ele talvez seja um dos principais aí para uma empresa, para uma indústria, topar, terceirizar a operação da sua estação. E aí, entrando nos itens, né? Eficiência operacional. Um dos maiores benefícios da terceirização é a otimização dos processos, garantindo maior eficiência e desempenho das estações de tratamento. E aí, passa por uma equipe técnica altamente qualificada, então profissionais treinados para otimizar a eficiência e segurança operacional. Empresas especializadas fazem capacitação contínua dos seus operadores, supervisores, coordenadores, tanto sobre as melhores práticas do dia a dia da operação, como também atualizando sobre novas regulamentações ambientais e equipes disponíveis aí para resposta rápida de problemas, falhas ou emergências. Então, tendo alguma necessidade, você tem lá uma equipe volante para dar esse suporte. Isso acaba acarretando uma melhoria de performance operacional. Então, eu vou otimizar consumo de energia, eu vou reduzir produto químico, eu vou ter maior previsibilidade dos custos operacionais, então evita despesa inesperada. Ninguém gosta disso, né? A gente não gosta disso na nossa casa, no nosso orçamento doméstico, imagina no orçamento industrial, né?
Redução de tempo de parada em manutenção. Então, se eu tenho uma manutenção preventiva realizada de maneira correta, eu reduzo drasticamente as falhas e eu aumento também drasticamente a vida útil dos equipamentos. Então, empresa especializada, ela vai focar na manutenção preventiva, né? A corretiva, muitas vezes é necessária, e é difícil fugir, não falar, vou zerar a manutenção corretiva, não. Às vezes acontece, mas quanto mais você trabalha na preventiva, menos surpresa você tem nos seus equipamentos ao longo da operação. Eu tenho reposição estratégica de peças e insumos, então eu tenho um estoque gerenciado, isso evita atraso na operação. Então, se você não tem alguém ali controlando o dia a dia de um produto químico, muitas vezes, quando ele acaba, que você vai acionar para comprar, e aí vai levar 7 dias para chegar, ele perdeu a mão na operação. Então, fazendo uma gestão correta, você sempre vai ter um estoque garantido ali para não falhar na sua operação. E monitoramento 24/7 garante resposta ágil a irregularidades. Então, quando eu tenho ali uma operação, seja ela presencial com o operador ou com equipamentos, com tecnologias avançadas que permitem monitoramento à distância, eu consigo também dar uma resposta ágil. E aí, já puxando esse tema para falar do último item aqui da eficiência operacional, quando você aplica tecnologias avançadas de monitoramento, automação, você começa a ter visibilidade do que acontece na sua estação, mesmo à distância, o que te dá maior segurança na operação. E aí, a Cetrel trabalha muito, a gente tem o HydroTrack aqui, que é um produto Cetrel, que a gente faz essa gestão integrada numa plataforma digital e eu consigo acompanhar os indicadores de desempenho e, inclusive, apoiar na manutenção preventiva. Então, ele acaba apoiando tanto na operação quanto na manutenção. E hoje, né, nos últimos meses, né, porque é algo muito recente, cada vez mais a inteligência artificial está sendo utilizada. Então, aqui também na Cetrel a gente vem usando a inteligência artificial, criando algoritmos para auxiliar na previsão de falhas, é o famoso manutenção preditiva, né? Então, a gente também começa a usar da tecnologia que vem sendo desenvolvida e aplicar ela no nosso dia a dia da operação. E aí, mudando de tópico, falando de redução de custos, que é algo que brilha os olhos, né, de qualquer gestor. Então, a terceirização permite otimizar investimentos, reduzir despesas operacionais, aumentar a previsibilidade financeira no gerenciamento de estações de tratamento. Eu consigo otimizar os custos operacionais, reduzindo o gasto com insumo químico, reduzindo o consumo de energia elétrica. Muitas vezes, sistemas mais antigos não têm um inversor de frequência para poder fazer o ajuste correto de um soprador em um sistema de aeração. Às vezes, você tem alguém especialista ali que conhece isso, um equipamento, você gasta um pouco no equipamento, mas economiza ali para o resto da vida no consumo de energia. Então, com uma boa operação, você consegue, sim, otimizar os custos operacionais. Não dá para só olhar folha de pagamento de um operador terceiro do seu operador primarizado, porque o operador terceiro ele traz consigo uma experiência, uma bagagem que vai permitir a gente melhorar o dia a dia da estação. Aí o monitoramento preditivo que eu comentei, né, a gente prevê o que vai acontecer para evitar falhas inesperadas, e eu tenho menor investimento em infraestrutura também. Por quê? Uma empresa que não é o core business dela tratar água efluente, ela não tem uma estrutura com ferramentas para manutenção adequada, com equipamentos analíticos para o monitoramento do dia a dia ali, ela vai ter que equipar a estação de tratamento. Aqui, uma empresa especialista já possui o know-how, já possui essas listas, né, de equipamentos, tanto de manutenção como de analítico, para poder fazer a operação no dia a dia ali. Eu tenho eficiência na gestão dos recursos, então terceirizar você tem um controle maior das despesas, você já sabe ali que o custo mensal da Cetrel é X reais por mês. É possível negociar aí quando você tem uma empresa especializada em insumos em grande escala. Então, o exemplo da Cetrel em Camaçari, os clientes que a gente atende fora do polo, a gente consegue uma negociação mais interessante do fornecimento de químicos, porque a gente compra muito químico na nossa estação de Camaçari. E implementação de sistemas automatizados reduz a necessidade de obra manual. Então, quando eu começo também a colocar inteligência artificial, automação, eu ir para a indústria 4.0, né, a gente também consegue otimizar aí com despesas operacionais de pessoal. Aqui, sem entrar em valores, mas do ponto de vista qualitativo, né, quais as principais diferenças de custo para uma operação primarizada e uma terceirizada? Então, equipamentos, a gestão interna acaba tendo um alto investimento inicial, na terceirização está incluso no serviço. Químicos e energia,
Normalmente você não tem um especialista ali que entende disso, então o uso é não otimizado. Já na terceirização de uma empresa especializada, essa gestão é inteligente, visa economia, e é possível, inclusive, colocar SLAs de contrato, né, para isso ser atingido e comprovado ao longo da operação. Mão de obra especializada, então a gestão interna não tem ali gente que sabe fazer isso, ela vai ter que contratar ou treinar alguém interno ali para fazer essa operação. A empresa terceirizada especialista já tem equipe para isso, capacitada. Manutenção e reparo, custos imprevisíveis quando você tem uma gestão interna que não foca ali na manutenção preventiva, principalmente. Já uma empresa especializada vai focar ali na manutenção preventiva e preditiva para evitar ao máximo uma corretiva inesperada. E a conformidade regulatória, a gestão interna lá é deles, né, da empresa, da indústria, e você diminui um pouco a burocracia, né, libera um pouco a sua equipe de gestão ali, deixando essa responsabilidade para o terceiro. Ele vai te entregar um relatório ali mensalmente com tudo que está acontecendo na estação, você fica só com a atribuição de ler, revisar, comentar eventualmente, mas a elaboração é feita pela terceira. Atendimento legal. Visa o quê? Garantir a segurança operacional e atender as regulamentações ambientais, e a terceirização ajuda a assegurar esses requisitos. Então, a empresa terceira é corresponsável em tudo que acontece na planta, então ela vai sim buscar conformidade com tudo que existe aí de legislação, e aí existe esse compromisso, tanto das exigências legais, CONAMA, CETESB, quando a gente fala aqui em São Paulo, como as exigências normativas da BNT. Existe uma preocupação de monitoramento constante dos parâmetros operacionais para a gente nunca perder a mão na estação. Então, assim, não é faz uma análise no final do mês, deu algum parâmetro fora, às vezes ele está lá 15, 20 dias dando fora, ninguém nem sabia. Não, aqui todo dia você tem ali preenchimento do diário de operação com os parâmetros principais, porque aí quando faz a coleta mensal para mandar para o órgão ambiental, está tudo correto, porque a estação funcionou direitinho o mês todo. Auditorias e certificações ambientais, né? Então, a terceira também garante o fornecimento dessa documentação adequada para atendimento de auditorias e uma incessante atualização legal e normativa, né? Empresas especializadas, elas acabam investindo muito tempo das horas dos seus colaboradores para a participação de comitês de elaboração de norma, de lei. Então, eu mesmo participei do comitê da BNT. Hoje, junto da Aladir, a gente enviou várias sugestões para a nova norma regulamentadora que a ANA está escrevendo, né? Outras associações relevantes para o setor. A Aladir faz um trabalho muito bacana de levar sugestões das partes interessadas para o governo, a ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, também, e o IRDA, que é o Instituto Reuso de Água, soltou recentemente as diretrizes para reuso de água no Brasil. Então, a CETEL também participou da elaboração dessas diretrizes. Convido, inclusive, quem está aí na nossa audiência a buscar esse documento, que está muito interessante. Tá? Então, as empresas especializadas sérias estarão envolvidas com toda essa parte de atualização legal e normativa, porque é importantíssimo estar ali na vanguarda, porque quando isso virar lei, a gente já está familiarizado com o dia a dia, com o novo dia a dia, né, que vai vir após a promulgação dessa lei ou de alguma norma. Tá? Redução de riscos operacionais, então, eu tenho lá monitoramento contínuo que evita interrupções, isso também está diretamente ligado ao atendimento legal, porque se a minha estação falha, quebra, para de funcionar, eu posso estar fazendo um descarte ilegal. Então, a parte de gestão de resíduos e produtos químicos, então, armazenar corretamente, fazer o descarte seguro, tanto das bombonas de químico ou do lodo gerado da estação, ou qualquer outro tipo de resíduo, né? E aí, aqui dentro da CETEL, a gente ainda tem a GRI, que dá um suporte diretamente para a gente nas nossas operações, e pensar em planos de contingência. Aí já puxo outro braço da CETEL, que é a de resposta a emergências, que ajuda muito a gente também a pensar em respostas rápidas para situações de emergência. A gente vem dado treinamento nas indústrias, inclusive envolvendo o pessoal das estações de tratamento, para entender os riscos associados e como se comportar, como mitigar se alguma emergência acontecer. Padronização de processo é muito importante, então saber o dia a dia ali da operação, fazer um treinamento contínuo da equipe, usar tecnologias de rastreamento, né, em tempo real ali da eficiência da estação e relatórios periódicos. Toda operação da CETEL, todo mês, o supervisor entrega lá um relatório que conta o dia a dia da operação, inclusive se eventualmente teve algum desvio. E tudo isso acaba culminando na responsabilidade ambiental e social.
Então, eu tenho uma minimização do impacto ambiental quando eu reduzo poluição hídrica e busco melhoria contínua nos processos de tratamento. Trabalho na questão de segurança no trabalho para evitar a exposição a contaminantes e acidentes na operação. Tudo isso acaba envolvendo também um atendimento legal, não necessariamente ambiental, mas trabalhista. E a garantia da qualidade da água. Então, a preservação dos recursos hídricos, que ele esteja mantido com qualidade e disponibilidade, tanto para uso industrial como para uso das comunidades. E aí, o último ponto dos benefícios, que eu considero muito relevante, que é o foco no core business. Né? Então, quando você terceiriza a operação e manutenção das estações de tratamento, as empresas conseguem concentrar seus esforços nas suas atividades estratégicas, garante maior produtividade, mais inovação, e deixa a operação da estação de tratamento como empresa especializada nisso. Eu reduzo carga operacional, tenho menos preocupação na gestão técnica e regulatória da estação de tratamento, libero tempo e recurso para investir nas áreas-chave do negócio do setor produtivo da indústria, e as equipes internas focam em crescimento e inovação, não precisam ficar apagando incêndio na estação de tratamento. Né? Eu evito distrações operacionais. Isso gera maior flexibilidade para crescimento e expansão, então eu tenho maior liberdade para escalar as operações, eu tenho um acesso imediato à expertise técnica e novas tecnologias, e uma adaptação rápida às novas demandas no mercado. Trago ainda maior previsibilidade operacional, então estações de tratamento funcionando de uma forma contínua, eficiente, sem interrupção, né, sem problemas que parem ali, inclusive afetando a produção. Padronizo os processos, garantindo a qualidade do serviço terceirizado e faço uma gestão de riscos, aí, evitando impactos negativos na operação. Tudo isso gera um impacto estratégico para as empresas, com maior competitividade, redução de custos e parcerias estratégicas aí, né, com essas empresas especializadas que vão agregar valor à cadeia produtiva e fortalecer o posicionamento empresarial. Então, você ter uma empresa séria, especializada na operação e manutenção da sua estação, vai fazer com que ela performe corretamente, vai melhorar, inclusive, a sua imagem. Aí sim, um benefício indireto dessa terceirização. Tá? Falei só das coisas boas, né? Existem, sim, alguns desafios, mas que também podem ser contornados. Né? Então, existe a questão da adaptação de uma empresa terceira dentro da cultura organizacional da empresa ou da indústria. Então, é importante definir procedimentos claros e promover treinamentos para alinhar as equipes, né, porque pode sim haver alguns choques culturais ali, e é importante isso estar alinhado. Conformidade regulatória, né? Então, um possível obstáculo com cumprimento de normas ambientais exige acompanhamento rigoroso. Não dá para deixar o terceiro solto. Você precisa estabelecer auditorias, cobrar os relatórios, garantir que essa empresa terceirizada esteja cumprindo as leis, porque se ela não estiver cumprindo, a sua indústria, a sua empresa diretamente vai ser afetada. Então, eu preciso ter ali uma rotina de acompanhamento. Controle de custos, né? Então, custos inesperados ao longo do contrato podem comprometer a previsibilidade financeira. Então, é importante um contrato de OIM criar cláusulas de transparência e definir um modelo de precificação claro com acompanhamento dos indicadores financeiros. Então, se você contrata uma empresa de OIM e não negocia, não coloca no contrato algumas cláusulas, aí eu vou dar um exemplo. Contrata uma empresa para fazer operação e manutenção, não fica claro no contrato de quem é a responsabilidade de trocar uma bomba se a bomba queimar. Não está claro lá, ficou omisso esse tema. E aí você não vai ter verba para essa emergência, porque você tinha entendido que a empresa terceira ia fazer tudo, a empresa terceira vai alegar que não orçou isso porque não estava no edital, porque não foi solicitado, porque não foi para o contrato, vai ficar aquela bola dividida. E isso nunca é bom. Então, no contrato é muito importante discutir todos os pontos envolvendo principalmente questões financeiras, para quando acontecer, ficar muito clara a responsabilidade. Contratei a empresa terceirizada e a responsabilidade de troca da bomba se queimar é dela, beleza. Deu problema, a empresa já tinha que ter isso orçado, ela vai assumir isso e vai fazer essa troca no final. Qualidade dos serviços. A dependência de terceiro pode gerar preocupação com a manutenção do padrão de qualidade. Então, como é que a gente supera isso? Estabelecendo indicadores de desempenho e realizando inspeções periódicas para garantir a excelência na operação. Então, é muito importante que a indústria, a empresa, no final, acompanhe o dia a dia da sua empresa terceira ali e que tenha indicadores de desempenho ao longo do contrato, tanto de manutenção preventiva, como de atendimento emergencial, enfim. Há vários indicadores operacionais que podem ser colocados em contrato
para você garantir a qualidade desse serviço. Gestão da comunicação. A falha na comunicação ela pode impactar a eficiência operacional. Isso aqui, sem a menor dúvida. Um dos maiores problemas numa gestão de estações de tratamento é a falha na comunicação. E aí é importante criar canal direto de contato, ter reunião regular, às vezes semanal, às vezes diária, dependendo do grau ali de risco, né? E sempre ter relatórios detalhados para alinhamento estratégico. Por quê? A estação de tratamento ela depende diretamente do que acontece no processo produtivo da indústria. Qualquer coisa que altera lá a qualidade do efluente precisa ser comunicada à estação de tratamento. Muitas vezes eu preciso armazenar esse efluente e tratar depois. Às vezes eu preciso mudar até a rota do processo. Eu tenho bypass, eu tenho alguma manobra ali para fazer, para tratar esse efluente que chega. E pode chegar ao caso crítico daquele efluente eventual ali não ser tratado naquela estação. A estação não estar preparada para tratar aquilo. Então, a comunicação ela é muito importante. Com uma abordagem estruturada e essa gestão eficiente, os desafios da terceirização podem ser minimizados, garantindo resultados sólidos e sustentáveis. Então, eu quis trazer aqui também os pontos de dores, né, que algumas empresas que terceirizaram já sentiram, para mostrar que tem como solucionar e tem como superar. Tá? E aí, um dos mecanismos para isso, para a gente ter um bom contrato, são os indicadores de desempenho. Então, a terceirização só é eficaz se houver uma gestão eficiente do contrato e o acompanhamento contínuo desses indicadores. Como é que eu garanto isso? Na hora de estruturar o contrato, eu tenho que ter uma definição clara do escopo e responsabilidade. Não dá para ser uma descrição genérica, ela tem que ser detalhada. Cláusulas de atendimento legal e normativo. Então, deixar bem claro no contrato que a terceirizada ela tem que atender tal norma ou tal lei. Metas e objetivos mensuráveis, então colocar ali indicadores de eficiência, a estação precisa performar, tem indústria, tem empresa que tem isso. Às vezes a lei pede 80% de remoção de DBO, mas a matriz lá no Japão, lá na Alemanha, pede 90% de remoção. Existe uma norma interna da empresa, então o indicador de eficiência eu tenho que remover 90% de carga orgânica. Isso tem que estar claro no contrato. Redução de custo, estou contratando aqui uma empresa terceira, eu quero que ela reduza o custo da minha operação ali de produto químico ou de retirada de lodo em 5%, em 8%. Deixa claro qual que é essa redução para buscar depois e cobrar ao longo do contrato ou depois do período estabelecido. Tá? Se eu tenho objetivos de melhora na qualidade do tratamento também, estou assumindo uma operação que não performe, eu preciso que ela performe. Deixar muito claro, e isso muitas vezes pode estar atrelado não só a aspectos operacionais, mas de investimento em equipamento ou até mudança de processo. E pensar em plano de gestão de riscos, né? Então, tendo alguma falha operacional, como é que eu atuo em conjunto com essa empresa terceira para garantir a continuidade dos processos, né? O que eu preciso cobrar dessa empresa terceira para que isso não aconteça, e se acontecer, como que ela vai lidar com isso? Outros indicadores de desempenho aí, né, para a gestão. Eficiência na remoção de contaminantes é um exemplo, consumo de insumos de energia, então, se eu tenho lá um alto consumo de energia com oportunidades de redução, estabelecer essas metas para dentro do contrato, você buscar e cobrar, conformidade regulatória, tempo de resposta à falha. Então, deu um problema na estação, qual que é o tempo de resposta da empresa especializada? 24 horas, 48 horas, 72 horas? Ou não? É algo de alto risco e meu tempo de resposta é de 2 horas, eu não posso esperar mais que isso. Tudo isso precisa ser bem delimitado no contrato, para a empresa, lógico, apresentar um orçamento correto, né, que vai te atender a sua necessidade, e para a empresa, a indústria, no final, não ter uma surpresa lá na frente. E, por último, a disponibilidade da estação, né? A estação ela pode precisar parar para fazer manutenção, limpeza. Então, quanto por cento do ano ou do mês você precisa da estação funcionando? 95%? 98%? Não é tão crítico? 90%? 80%? Também é um indicador bacana de se colocar num contrato de operação e manutenção. E aí, qual que é o benefício de fazer essa gestão baseada em indicadores? Eu melhoro continuamente os meus processos, tenho mais transparência na relação contratual, então hoje em dia é muito comum ver indústria brigando com o prestador, muito porque a relação contratual lá no início nasceu torta, então é importante que ela nasça correta e transparente para ambos os lados. Redução de custos com otimização de recursos e previsibilidade financeira, então sim, é possível obter redução de custos terceirizando a operação, e um maior controle, maior segurança na operação, o que no final é mais tempo, é mais tranquilidade para a empresa focar no seu
core business, né? Então, uma gestão de contrato bem estruturada, baseada em indicadores, garante que uma terceirização seja eficiente, segura e vantajosa para todas as partes envolvidas. Como eu escolho a empresa parceira correta? Lógico, isso passa pela parte técnica, desenhar o escopo corretamente, ou usando tudo que a gente falou aqui nos slides anteriores, e que suprimentos, compras também desenham um edital bacana para ir para o mercado. Beleza, mas é só isso? A escolha do parceiro ideal para a terceirização da operação e manutenção é crucial para garantir eficiência, conformidade e sustentabilidade. Mas o que eu devo considerar de critério? Expertise e experiência no setor. Então, é muito bom buscar o histórico de atuação da empresa que você está buscando a terceirização, visitar projetos, estações, operações semelhantes, né, que tenham comprovação de resultados, conhecimento específico sobre regulamentações, então empresas que estão envolvidas aí nos comitês normativos, legais do setor, equipe técnica qualificada, então veja o currículo de quem está envolvido ali, quem são os supervisores, os coordenadores, o tempo de experiência, onde eles trabalharam, né, e se ela tem capacidade para oferecer soluções de reuso de água com uma gestão sustentável de efluentes. Então, como a maior parte das indústrias acabam buscando por essa inovação de trazer reuso, importante ver também qual que é a expertise dela sobre isso. Além, claro, de checar se ela está atendendo normas nacionais, internacionais, se tem capacidade de apresentar documentação e relatórios numa eventual auditoria, e aí vale sim pedir documentação antecipadamente, né? Os editais que a gente participa de empresas grandes sempre fazem a gente fala, né, brinca que puxa a capivara para ver como é que está essa questão documental, e isso é sim relevante para você encontrar um parceiro correto. Muitas empresas acabam caindo nessa etapa do processo de contratação. E checar os procedimentos internos, né, se são estruturados para atender às exigências legais. Existe ainda um modelo de contrato, né, então tem que ter um contrato detalhado, com a definição clara, com todas as responsabilidades bem descritas, quais são os prazos de entrega, quais os relatórios que precisarão ser entregues, quais são as estruturas de custos envolvidas para a gente ter surpresa, não ter surpresa lá na frente, então o que está dentro do escopo ou não da contratada. Muito importante desenhar esse modelo. Não dá para simplesmente pegar um contrato simples que você faz com fornecedores A, B ou C de outras disciplinas, porque aqui tem muita responsabilidade, muitas variáveis, então é importante se blindar para proteger e dar segurança no contrato. E esse último item aqui também é muito valioso, né? Como é que é a reputação do seu cliente? Os clientes que já são atendidos por essa sua empresa terceira, né? Como é que é a reputação da sua empresa terceira? Os clientes que são atendidos por essa empresa terceira estão satisfeitos? Os clientes buscam contato, né? Depoimento dos clientes anteriores, estudos de caso, uma capacidade de estabelecer relação a longo prazo. Então, você tem aí clientes que estão há muitos anos com a sua empresa que você está buscando terceirizar. Existe confiança, né? Existe entrega de resultado. Essa empresa tem suporte técnico e atendimento ágil para resolver os problemas. Então, é muito bom mapear também essa reputação, né? Então, a escolha para a empresa parceira influencia diretamente no sucesso da terceirização, evita dor de cabeça, garantindo eficiência, inovação e sustentabilidade no tratamento de água e efluentes. E aqui, já indo para o final da nossa conversa, eu trago um estudo de caso, mas para a gente ver o que pode ser feito aí de terceirização, né? Então, aqui é uma indústria de cosméticos, é um contrato que a Cetrel assumiu toda a parte de resíduos e também da estação de tratamento de efluentes, trata aí o efluente industrial, 28 metros cúbicos por hora, recebe o efluente sanitário também, 5 metros cúbicos por hora. A rota de tratamento, o efluente industrial passa primeiro no físico-químico, depois se junta no biológico com o efluente sanitário, aí passa para um sistema MBR, com placas, com membranas de ultrafiltração submersas, e parte desse efluente tratado vai para descarte e parte vai para a produção de água de reuso. 7 metros cúbicos por hora o volume de água de reuso gerada que vai abastecer torre de esfriamento, descarga em bacia sanitária, lavagem e irrigação, né? Isso já é um caso de sucesso antigo. Tem uma equipe dedicada lá com um supervisor que cuida tanto de resíduos como de efluentes, tem um operador líder, tem uma pessoa que fica só no laboratório, mas os operadores rotacionando ali para fazer o atendimento 24/7 da operação. Ali não para, 24 horas por dia, 7 dias da semana, eu tenho que ter operador no dia a dia da operação. Tá. O que a gente alcançou de resultado, né? Essa imagem é bem bonita, porque é aqui que é lançado o efluente tratado.
Então, tem todo um paisagismo ali que deixa mais bonito ainda, mas dá para ver nessa foto que a água ali está saindo translúcida, né? Então, a gente tem um lançamento extremamente adequado. Nesse caso, o cliente, quando terceirizou, ele conseguiu mobilizar a equipe dele que estava na operação para olhar para outras coisas de utilidades. Eles estavam muito sobrecarregados, tendo que cuidar de utilidades e de estação de tratamento. Então, você deixou o cliente com foco no seu core business e a responsabilidade da estação ficou com uma empresa especializada. Hoje, tem um atendimento pleno, tanto da qualidade de água que vai para reuso como que vai para descarte, né, nesse ponto que está sendo ilustrado na foto. Antes tinha muitos desvios, né? A operação sobrecarregada com tudo que tinha que fazer, não conseguia dar conta. Existe uma otimização de custos com produtos químicos. No dia a dia, ali, a gestão é feita pela Cetrel e por uma empresa especializada. E eu tenho um monitoramento contínuo com previsibilidade de gasto e reposição específica. Então, sabendo ali, conhecendo o sistema de MBR, eu sei quando eu tenho que trocar membrana de ultrafiltração, conhecendo o sistema de osmose reversa, eu sei quando eu tenho que fazer essa troca, e aí existe uma comunicação clara entre as partes que traz para a gestão no dia a dia ali, quando que eu vou precisar desembolsar algum custo para poder fazer essa troca. Aqui, alguns históricos aí interessantes também de operações da Cetrel, né? Então, no Espírito Santo, teve operação aí de 8 ETs aí durante 6 anos na CST, em Minas Gerais, na Valorec Management, 8 anos de operação e manutenção. Petrobras também, a Cetrel já cuidou durante um ano aí, fez toda a parte de comissionamento da operação, mais um acompanhamento operacional. E lá na Bahia, a Veracel, de papel e celulose, uma operação aí que durou 4 anos nas estações de tratamento da Veracel. Para encerrar e abrir para perguntas, a terceirização da operação e manutenção de estações de tratamento de água efluentes traz eficiência operacional, redução de custos e conformidade regulatória. Quando a gente conta com tecnologia avançada, expertise especializada, as empresas garantem qualidade contínua e previsibilidade financeira, permitindo foco total no core business. Reforço, isso é muito relevante para a indústria, né? Além disso, a aplicação de modelos de economia circular e automação, como a aplicação do HydroTrack, que é um sistema de monitoramento digital aqui da Cetrel, reduz os impactos ambientais, promovendo sustentabilidade no uso dos recursos hídricos. Como a gestão baseada em indicadores de desempenho e contratos bem estruturados, a terceirização se torna uma estratégia segura e inovadora, impulsionando competitividade e garantindo excelência operacional no longo prazo. A terceirização transforma a gestão de estações de tratamento, tornando-a mais eficiente, sustentável e inovadora. Então, o que a gente quer, quando a gente assume a operação de algum cliente, é que ele veja aquela operação, aquela estação, como algo eficiente, sustentável e inovador. E não mais como uma dor de cabeça, algo que ele tem que ficar apagando incêndio, algo que é uma torneira jogando dinheiro fora, porque ele gasta muito dinheiro ali e não vê retorno. Então, aqui a gente vai trazer principalmente essas 3 palavras-chave. E, Graziela, eu estou à disposição para responder as perguntas dos espectadores aí que estão no nosso link. Deixo os meus contatos também, né? Meu e-mail, meu celular, o meu LinkedIn. Se alguém não conseguir, se a gente não conseguir conversar aqui nessa rodada de perguntas e respostas, eu sigo à disposição no meu canal pessoal aí de e-mail, telefone e LinkedIn. Muito obrigado. Obrigada a você, Álvaro. Foi uma apresentação muito rica em informações aqui. Acredito que está todo mundo aqui colocando algumas perguntas aqui, já temos nos comentários. A gente vai colocar aqui abaixo, na parte inferior, as perguntas, né, uma por uma, para que você possa estar respondendo. Então, a primeira pergunta aí do Gundi: em quais setores a terceirização tem sido mais adequada e por quê? Olha, talvez seja mais interessante responder ao contrário essa pergunta, né? Quais setores ainda não estão adotando a terceirização? Porque a terceirização desse tipo de serviço já vem sendo muito consolidado na maioria dos segmentos industriais. A gente tem alguns segmentos que são um pouco mais resistentes, até do ponto de vista cultural, como papel e celulose, um pouco de bebida e alimentação, que acabam primarizando muita coisa. Mas todo o resto, químico, petroquímico, automotivo,
a gente siderúrgico, a gente acaba tendo já uma cultura já consolidada de terceirização desse tipo de serviço. Ótimo. Vamos lá, próxima pergunta. Tem aqui o do Alfonso Filho. Qual a possibilidade de transformar lodo de ETE em biochar, é assim que se lê, pela CETREL ou via terceirizada? É o Afonso que trouxe essa pergunta, né? Essa parte de biochar, Afonso, se eu não estiver enganado, do processo de pirólise, certo? Você está querendo produzir biomassa. A destinação final, seja para uma compostagem ou para gerar biossólidos para a agricultura, é muito relevante. E pode ser feito pela CETREL ou com qualquer terceiro, né? É importante ter em mente que você precisa fazer uma caracterização correta do seu lodo para poder fazer essa adequação para transformar em biossólidos para a agricultura. E verificar também se no entorno eu tenho pontos de consumo para esse tipo de produto. Porque muitas vezes a gente acaba inviabilizando a logística, né? A logística acaba ficando caro para dispor isso dessa forma. Mas a gente vem fazendo sempre, até em parceria com a GRI, que é o braço da CETREL de Gerenciamento de Resíduos Industriais, estudos para a disposição do lodo. A gente quer, assim, aterro, a gente quer que seja a última opção para ficar dispondo do lodo. Então, a gente sempre vai buscar beneficiamento, coprocessamento, compostagem, né? A gente sempre vai buscar outras formas de fazer essa disposição, e aí a sua provocação é muito válida, né? Inclusive, provocar as empresas terceiras aí sobre essa disposição é bacana, porque a gente traz valor agregado para a operação. Graziela, o seu áudio está mudo para mim. Tá. Voltou. Voltou? Pronto, a gente tem alguns comentários também, né? Acho que o Luiz Silva fez um comentário, na verdade, né? Atualmente é importante a terceirização na operação para garantir a eficiência hídrica e qualidade requerida. Atualmente, a terceirização da operação consiste não apenas na linha de frente, mas sim na engenharia que trabalhará com a gestão do OPEX e indicadores de melhorias. Perfeito. Endossa nossa conversa aqui, né, Graziela? Tudo a ver com o nosso papo aqui. O Luiz está coberto de razão. Eles estão bem comentando aqui bastante em relação aqui nos comentários, para que você possa, se quiser complementar, ou então, né, a gente vai apresentando aqui. A próxima pergunta é: qual é a melhor forma de gerir a comunicação entre a empresa contratante e o prestador de serviço terceirizado? Olha, como eu comentei na fala, né, a comunicação é um ponto crítico, crucial, né? Não dá para falhar na comunicação, porque aí vira uma bola de neve e os problemas só vão aumentando. Então, assim, hoje existem várias formas práticas e rápidas de comunicação, sistema via Teams, WhatsApp. É importante que o responsável pela operação tenha um canal de rápida comunicação com o responsável da produção, por exemplo. Mas, além dessa comunicação ágil, é importante ter uma rotina de troca de informações. Então, às vezes, uma reunião semanal, toda segunda-feira de manhã, vai junto o pessoal da gestão da operação, com o pessoal da fábrica, do processo produtivo, para trocar ideia em cima dos indicadores, dos resultados da semana, mas também para fazer o planejamento da semana seguinte. Né? Pô, essa semana vai ter algum descarte diferente? Vai ter alguma parada de manutenção? Tem alguma coisa que vai acontecer no processo produtivo que vai afetar a estação de tratamento? Eu dei o exemplo da frequência semanal, mas dependendo do grau de variação do processo produtivo, essa conversa pode ser diária, né? Mas é importante que ela aconteça. Além, claro, dos reportes formais, que normalmente são mensais, onde a empresa terceirizada vai apresentar um relatório com tudo o que aconteceu no período, os principais indicadores, os principais desvios, também os principais ganhos ou as principais oportunidades que se tem para trabalhar. Então, esse documento formal também é importante ter registrado junto com as análises de atendimento legal, né, anexadas aí às análises de laboratório que comprovem que a estação está performando.
das tecnologias atuais, qual você indica como melhor opção para o processamento do lodo de ETE? Olha, isso vai depender muito da característica do lodo. Tá? Hoje, Evelyn, a gente tem na Cetrel a GRI, que é uma empresa especializada aí no gerenciamento de resíduos industriais, e toda vez que a gente tem vamos chamar de matéria-prima aí, né, oriunda do lodo, a gente vai buscar uma caracterização, né, para entender onde que é melhor fazer. Vai ser usada para a fabricação de cimento, por exemplo, que é inclusive uma dos lugares que mais é feito esse coprocessamento. Posso usar na indústria da cerâmica. Tem alguma outra indústria que olharia para esse lodo como matéria-prima, e aí a gente vai mapeando. E como eu comentei na resposta para o Afonso, né, ele não é só técnico, essa definição. Ela vai ter que ser também financeira do ponto de vista de identificar no entorno alguém que tem interesse nesse subproduto, né, para viabilizar, porque não adianta eu encontrar alguém que se interessa que fica a 500 quilômetros de distância. Não vai valer a pena fazer esse coprocessamento. Então, esse estudo é feito sempre caso a caso, tá, Evelyn? Eu vou deixar aquela famosa resposta saindo pela tangente, né? Mas é porque depende mesmo. Depende do que a gente está falando, do tipo de lodo a gente está falando e onde a gente vai aplicar. Ótimo. Tem mais um aqui, o Guilherme, né? Guilherme, tem uma possibilidade em uma indústria aeroespacial para controle de gases após os lavadores de gases como monitoramento. Vocês fazem esse serviço? Ele pergunta logo depois. Olha, Guilherme, eu vou precisar de mais informações e trazer aqui para o nosso time técnico, né? Porque atualmente a gente não tem atuado em nada relacionado a gases. Mas no passado da Cetrel já teve alguns outros tipos de prestação de serviço, inclusive com tratamento químico para a torre de refrigeração, alguns outros serviços industriais que hoje não estão no portfólio. Então, assim, de bate-pronto, hoje não temos essa prestação de serviço clara no nosso portfólio, mas a gente pode estudar a necessidade, o cliente, a oportunidade e ver se temos condição de atender. E aí eu te convido a gente conversar depois para falar um pouco mais dessa oportunidade. Temos mais uma pergunta aqui. Seria... Deixa eu ver aqui se vai aparecer isso. Quais são os principais desafios para tornar a gestão hídrica mais sustentável nas indústrias? Olha, essa é a pergunta do milhão, né, Graziela? Porque é o que todo mundo está buscando. É o que todo mundo está buscando o tempo todo. Mas aí eu vou trazer um pouco da minha percepção pessoal do tema, tá? Eu acho que falta um pouco, principalmente aqui no Brasil, a gente ter uma mudança cultural, né, no que diz respeito, por exemplo, à produção de água de reuso, né? Hoje em dia a gente vê o tempo todo a indústria buscando viabilidade financeira, e não que esteja errado, né? É lógico que ela vai querer amparar os seus investimentos em algo que dê retorno. Mas muitas vezes isso está atrelado a um retorno num prazo muito curto, ou se não dá retorno, ou se o retorno é muito pequeno, o investimento já não é feito. E aí, a gente está vivendo muitas transformações no planeta, na sociedade, no meio ambiente, que requer que a gente seja um pouco mais ousado nas nossas mudanças culturais, porque senão a gente não vai conseguir continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo. Então, talvez o principal desafio aqui para ter uma gestão hídrica mais eficiente seja uma mudança cultural, né? A gente brincava muito na norma BNT, quando a gente tinha as reuniões do comitê, que inclusive tem um capítulo lá na norma sobre estudo de viabilidade econômica, e a gente brincava que ninguém faz estudo de viabilidade econômica para colocar um elevador num prédio. Ninguém checa se o elevador é mais viável economicamente que a escada, porque não é. É mais caro você fazer um elevador do que fazer a escada. Mas ninguém quer subir de escada. Então, pelo conforto, gasta-se mais. Mas por sustentabilidade, não. Né? Então, como que é essa régua? Né? Então, acho que a provocação que eu faço para a gente ter uma melhor gestão hídrica, né? Ter uma gestão hídrica mais sustentável, acaba passando por uma mudança cultural dos gestores, dos tomadores de decisão e até dos prestadores de serviço. Né? Quanto prestador de serviço a gente
a gente vê fazendo o trabalho de maneira, às vezes, equivocada, ou operando mal uma estação, alegando que, não, mas isso não está no meu contrato, não, mas isso eu não faço, não, mas isso não tenho capacidade, enfim, vai colocando alguns empecilhos, às vezes até apontando o dedo para o cliente ou para a indústria que está contratando ele, porque sentar, conversar e acordar tudo isso que eu comentei aqui, que o pessoal no chat também trouxe aí alguns pontos, dá trabalho, é difícil, né? O pessoal acaba indo pelo caminho mais fácil, que nem sempre é o mais correto. Então, acho que o desafio passa por isso, né? Por uma mudança cultural de percepção do valor de uma água de reuso, por exemplo, ou do próprio recurso hídrico água como um todo, mas também da percepção de valor de uma boa prestação de serviço, né? Que o cliente final também valorize uma boa prestação de serviço e entenda que isso vai ter um custo a mais, né? Mas que isso vai estar atrelado a maiores resultados. Eu acho que, não sei se eu fugi demais aí do tema da pergunta, mas espero ter respondido. Não, sim, super importante, né? A gente ter ciência aí de todo o conteúdo aí direitinho para que todo mundo fique ciente. Mas temos só mais uma pergunta aqui, Álvaro, para a gente finalizar, que a pergunta... O Afonso colocou um comentário aí, o efeito ECA é o maior empecilho para o reuso de água. Isso é o que a maioria, né? Tem também... O pessoal está querendo participar, então vamos deixando aqui, vamos vendo aí. Claro. Se você quiser, Helene, são comentários também. Não sei se você está visualizando os comentários, mas é importante que eles estão aqui interagindo e estão colocando os comentários, né? Sua fala foi, né, super dentro do que eles estão falando aqui. Então, tem aí o Francisco, né? Ele diz: bom dia, sou Francisco, da Biotex. Parabéns pela exposição do tema. O comentário pergunta, né, um desafio no Brasil da gestão industrial e a falta de capacitação da mão de obra direta e a falta de processos produtivos eficazes e eficientes. Essa condição, unida ao baixo investimento em equipamentos produtivos mais modernos e funcionais, arrisco que há um percentual razoável no cenário nacional nessas condições. Resulta em desperdício e perdas financeiras relevantes, considerando esse cenário. O que é que você comenta aí, Álvaro? O Francisco trouxe muito do que a gente conversou hoje, né? É um cenário desafiador, né? As estações muitas vezes estão defasadas, aí junta-se isso a uma baixa capacitação da mão de obra, e acaba tendo muita dificuldade de se ter um resultado eficiente, uma performance da estação. Então, quando você vai atrás de uma empresa especializada, ela vai trazer uma mão de obra capacitada, treinada, com conhecimento do tema, muitas vezes experiência do tema, né? A gente fala uma empresa com 46 anos de experiência, com profissionais com 33 anos de tratamento de água efluentes, tem muita bagagem, já viu de tudo no dia a dia da operação. Então, você consegue minimizar esse ponto. E do outro lado da defasagem de equipamentos, existe sim uma provocação que precisa ser feita para as indústrias, para o cliente final, de que muitas coisas que estão ali precisam ser modernizadas, precisam ser trocadas e mostrar que isso vai trazer resultado. Porque o trabalho que dá, às vezes, cuidar de algo que é totalmente manual ou de uma tecnologia que ninguém mais usa hoje, que já tem outras que substituíram no mercado, vão trazer resultado para o processo. Não dá para enxergar isso só como custo, como gasto ali na operação, né? Isso, Álvaro, a gente tem vários parabenizando aqui também pela apresentação, tá agradecendo aí também pela abordagem e explicação do tema. Então, teria mais alguma pergunta aqui? Eu acredito que só mais uma, só para complementar isso aí. Parabéns, várias... Está todo mundo ali elogiando, viu? Muito bom, vários nomes conhecidos, pessoas conhecidos aqui. A gente está com um público bem bacana aqui, viu? Selecionado. Então, eu acredito que é isso, né? Vamos aqui lembrar que a gente está com uma série de webinar na nossa plataforma da Aladi. Vocês podem seguir nossas redes sociais, tanto o LinkedIn como o Instagram.
e no YouTube o vídeo, né, desse tema aqui com o Álvaro, e todos os webinars são gravados e disponível pela plataforma do YouTube da LADI. Tá? Então, quero também lembrar a todos que estamos aí em agosto, próximo aí ao nosso evento, nosso congresso Aladir Brasil, nos dias 6 e 7, e que estamos abertos aí também para inscrições técnicas, né? A gente aguarda a presença de todos no nosso evento. Então, seria isso, Álvaro. Muito obrigada mais uma vez aqui. Estamos à disposição. Muito obrigado, Graziela. Um agradecimento em seu nome a toda a LADI. Um abraço também. Abraço a todos. Obrigada pela participação. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.